Jesus é a luz do mundo. Ele veio para revelar quem Deus é. Então nós vamos agora, irmãos, estar meditando na palavra de Deus. Eu convido os irmãos para nós lermos em Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, que ficou registrado por Mateus, capítulo 10. Antes disso, eu gostaria de fazer uma súplica novamente, pedindo a Deus que nos conduza durante esta meditação. Ó Senhor nosso Deus, Senhor que nos criou, Senhor que nos formou, Senhor nos formou para ser seu povo peculiar, Senhor nos formou para sermos a tua glória, para louvar quem o Senhor é. Ó Senhor, e agora nós estamos aqui reunidos como teu povo, como tua igreja, para juntos nós buscarmos de ti, buscarmos o alimento para as nossas almas, buscar o descanso para as nossas preocupações, o descanso para as nossas almas. Ó Senhor, alimenta-nos agora com a tua palavra. Nós já ouvimos ela desde o início, também ouvimos cânticos que nos lembram da tua palavra. Fixa a palavra no nosso coração, ó Pai. Guia-nos, usa-nos como instrumentos na tua mão. Guarda a minha boca neste momento, que possa ser direcionado por ti, pelo teu Espírito Santo. Se não for por ti, eu nada tenho a dizer, ó Pai. Também guarda os ouvidos dos nossos irmãos, o coração, nosso ser como um todo, para que nós possamos ouvir a tua palavra. Que não sejamos como aqueles que têm ouvidos, mas não ouvem. Ó Senhor, o teu Espírito tem poder para mudar o nosso coração, também dar capacidade aos nossos ouvidos. Fala com a tua igreja, Senhor. Cada um tem uma necessidade, o Senhor o sabe, mas nós confiamos na tua palavra, que a tua palavra não volta vazia, ela cumpre para o propósito que o Senhor determinou. Fala com cada um de nós, com cada um que ouve agora, Pai. Em nome de Jesus é que pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Mateus capítulo 10, começando pelo verso 1, nós vamos até o verso 15. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não o for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber,
nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, saia do juízo do que para aquela cidade. Irmãos, nós estamos diante então de um texto que nós já temos meditado. Nós meditamos alguns dias atrás, acho que 2 semanas, no final de Mateus capítulo 9, que Jesus então dizia para os discípulos rogar ao Senhor da Seara para que enviasse ceifeiros. E o que era a Seara? A Seara era o mundo, era o grupo de pessoas nas quais Jesus tinha olhado para elas e com compaixão tinha visto que elas andavam como ovelhas errantes, como que não tem pastor, como que não tem um propósito de vida, como que não tem sentido aquilo que elas fazem. E Jesus então, vendo a multidão, se compadeceu e orou, e pediu que orassem: rogai ao Senhor da Seara. Então, rogai ao Senhor, que é o dono do mundo, é o dono das pessoas, para que envie ceifeiros. Quem são os ceifeiros? São os trabalhadores. A Seara é uma plantação, e Jesus aqui estava fazendo uma comparação, dizendo que, então, assim como há uma plantação, e então quando a gente olha para a plantação e nós pensamos quem vai colher os frutos, é necessário que hajam trabalhadores, é necessário que hajam ceifeiros. E aqui então no capítulo 10, como que se já na resposta da oração, porque o Senhor da Seara não é ninguém a não ser o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor, ele está no controle de tudo. Embora ele aqui se fez servo, ele se humilhou, desceu a este mundo mal, se fez como um ser humano, mas ele não deixou de ser Deus, ele não deixou de ser o Senhor. E aqui então ele começa agora uma resposta àquela oração. E é interessante que da multidão, a situação da Seara, e era uma situação terrível, uma situação horrível, uma situação que o fez sentir compaixão, uma situação que fez ele se apertar. Nós podemos imaginar que Jesus pudesse ficar apontando e reclamando. Poderia dizer: olha, a situação do povo realmente é lamentável, é lastimável. O povo vive a errar, o povo vive a se desviar. E eu estou colocando isso porque quantas vezes que nós não vemos isso ou ouvimos, né? As pessoas olhando para a situação do mundo, situação da humanidade, situação daqueles que estão desgarrados, que não estão junto a um aprisco, e quantas vezes param na reclamação, param em apenas enfatizar ou descrever o que está acontecendo. Mas nós aqui vamos ver que o Senhor Jesus, então, ele diz assim, começa: tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade. Os apóstolos, como depois nós vamos chamá-los, esses 12, e eles são baseados na autoridade que vem do próprio Jesus. Então, o que é que Jesus manda ceifeiros? O Senhor Jesus, então, forma a igreja, porque aqui nós vamos ver que ele está, então, selecionando, ele está chamando 12, e é interessante que os números aqui na Bíblia não são por acaso. Quando ele escolhe 12 discípulos, é porque esses 12 formariam o novo Israel. Assim como na antiga aliança tinham 12 patriarcas, os 12 filhos de Jacó, e eles representavam o povo. Agora aqui na nova aliança também o número 12 aparece. E nós vamos encontrar que no Apocalipse vão ser descritos assentos para que tenham 12 do Velho Testamento e 12 do Novo. De maneira que então Jesus aqui está formando um grupo, ele está dando autoridade para este grupo com um propósito.
e o propósito não é outro do que aquilo que ele tinha constatado, de que as pessoas, a humanidade e quantos que ele tinha visto andavam desgarrados, andavam sem direção. E então a solução que Jesus apresenta imediatamente aqui, ele organiza a igreja, ele organiza esse grupo, e que depois nós vamos escutar Paulo dizendo que a igreja está fundamentada na doutrina. Então está lá nos profetas, nos apóstolos. Nós vamos encontrar em Atos dos Apóstolos dizendo que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então são estes apóstolos aqui que agora então Mateus escrevendo vai relatar os nomes deles. Mas eles tinham algo dado pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus não disse apenas para eles assim: olha, vão lá e façam o que vocês acharem melhor para resolver o problema. Não, Jesus lhes dá a autoridade que ele mesmo tinha recebido. E a autoridade que Jesus tinha recebido é esta que ele vai dar para os seus apóstolos. Deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Irmãos, aqui é necessário que nós entendamos bem, quando nós olhamos essa questão de demônios e enfermidades, muitos associam que sempre a enfermidade tem por trás um demônio. Irmãos, na Bíblia, quando nós estudamos, isso não é sempre uma verdade. Não é sempre que uma enfermidade tem por detrás um demônio. Mas o contrário, nós vamos encontrar que, principalmente quando o reino de Deus está em expansão, uma das maneiras que os demônios, que o reino das trevas tem de operar, é o de produzir enfermidades, é o de produzir doenças. E nós vamos perceber que durante o ministério de Jesus, Jesus foi muito afrontado. O reino das trevas se levantou de uma maneira muito grande. Mas ao mesmo tempo nós vamos ver que Jesus tinha algo diferente. Nunca uma pessoa fez tantos sinais e tantos milagres, ou tantas expulsões, ou tantas curas como Jesus fez. De maneira que nós entendemos, irmãos, que esta operação de sinais, essa operação de maravilhas, ou esta operação aqui de curas, e curas que estavam diretamente ligadas aos demônios, elas são específicas aqui durante o período em que a Bíblia estava sendo escrita, ou durante o período em que Jesus esteve aqui na terra, e até depois o período em que os apóstolos, aqueles que tiveram, que testemunharam a respeito de Jesus, fisicamente, que ocularmente viram Jesus. O que eu estou dizendo é que quando olhamos para o que está escrito aqui, não podemos confundir e achar que então esta autoridade aqui que Jesus está dando para os apóstolos, elas continuam da mesma maneira até os nossos dias. Hoje muitos se auto-intitulam apóstolos e tentam abrogar ou tentam chamar para si as mesmas atribuições que tiveram estes 12 daqui. Mas se vocês observarem e podem meditar, podem comparar, vão concluir que aqui é muito específico. Jesus está formando a base da igreja. Então é a autoridade que ele mesmo tem, que ele recebeu de Deus, de expulsar demônios, de curar. E então ele passa para os seus 12 apóstolos, para os 12 discípulos. De maneira que então agora eles vão ser enviados. Mas é interessante que Mateus aqui, antes de descrever o envio, ele coloca os nomes. E às vezes nós passamos muito rápido aqui pelos nomes, porque julgamos, são só nomes. E quem é que está interessado por nomes? Às vezes pensamos assim, né, quando lemos as genealogias, quando a lista dos discípulos. Mas pense o inverso. Quando alguém ignora o teu nome, ou quando alguém te trata por um número. É algo que não é digno, é algo que não é justo.
E aqui então é interessante que os nomes então dos apóstolos vão ser mencionados um a um. Então Simão, por sobrenome Pedro, tão conhecido, tão mencionado. Temos André, seu irmão, pouco mencionado, né? André não é tão mencionado como Pedro, mas depois eu quero chamar a atenção, trazer um detalhe de André daqui a pouco. Temos Tiago, filho do escritor do Evangelho de João, das 3 cartas e também do Apocalipse. Depois temos Filipe e Bartolomeu, Tomé é aquele que esteve próximo do Senhor, mas que também se mostrou incrédulo. O relato de outro, que é Tiago, filho de Alfeu. Também não escutamos falar muito deste outro, segundo Tiago. E Tadeu, que também em alguns casos nós temos o relato que é Judas Tadeu. E Simão, conhecemos detalhes do que ele fez, porém de maneira negativa. Ao invés de usar seu privilégio de fazer parte aqui dos 12 e seguir o Senhor e contribuir para... Os irmãos sabem que é o que está escrito aqui, Judas o traiu. Mas é interessante nós notarmos que o Senhor pega esses 12 e então ele tem um propósito para entregar para estes 12. O propósito desses 12 é o propósito da igreja, irmãos. É o propósito da solução para aquilo que Jesus tinha visto, as ovelhas sem pastor, as pessoas andando de um lado para o outro, movimento caótico, sem sentido para a vida. E aí então no verso 5 ele diz: a estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções. Notem, irmãos, Jesus é cuidadoso. Ele diz: venham aqui, eu vou enviar vocês, mas eu tenho instruções para vocês. Onde vocês devem ir? Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Irmãos, o plano de Deus, ele teve uma sequência, ele teve uma cronologia. É por isso que está escrito lá em João que Jesus veio para os seus, veio para o judeu. E Jesus, o que a gente fala, ele é judeu dos judeus, ele é descendente de Davi. Ele nasce segundo a linhagem da antiga aliança. Ele nasce como um ser humano, mas ele leva em conta todas as promessas de Deus que haveria de nascer um judeu. E a promessa de Deus, ela partia dos judeus. É por isso que então Paulo, quando vai escrever para os judeus, ele diz: olha, cuidado com o que vocês estão negando. Vocês que têm os oráculos de Deus, vocês que têm as promessas que foram feitas lá atrás para Abraão e que se cumprem na descendência de vocês. Então Jesus, ele segue esta ordem, esta sequência que já vinha do Velho Testamento. Ele primeiro tem a pregação dada aos que são da casa, aos que são do seu povo. É por isso que então ele dá a recomendação para eles, que é a seguinte: não tomeis rumo aos gentios. Gentios são aqueles que não são judeus. Assim como nós hoje nós aqui não somos judeus, nós somos gentios. Mas inicialmente o evangelho, o id, né, o envio dos discípulos foi com os judeus. Não tomeis rumo aos judeus, nem entreis em cidade de samaritanos, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Irmãos, aqui ele coloca então que havia um propósito. Eles deveriam procurar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aqueles que não estavam perdidas, aquelas que estavam sem direção, aquelas que não estavam seguindo, não estavam sendo dignas, não estavam respondendo aquilo que Deus estava enviando para elas. Mas é interessante que talvez os discípulos pudessem perguntar: o senhor não pode então mostrá-las para nós?
diga onde elas estão, que aí nós já vamos lá. Mas é interessante que Jesus não faz isso. Jesus fala, vão. E à medida que seguirdes, está no verso 7, pregai que está próximo o reino dos céus. Jesus dá uma mensagem para eles e fala, o reino de Deus agora está próximo, está perto, está acessível. E por que ele podia dizer isso, irmãos? Porque ele se fazia presente. O Evangelho de Deus é o próprio Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que ninguém pela sua própria justiça pode se chegar a Deus. Ninguém pelas suas próprias obras, pelo aquilo que faz, pode ser capaz de se aproximar de Deus e dizer, estou perto de Deus. Mas aqui Jesus está dizendo, anunciem que o reino de Deus está perto de vocês. O reino de Deus se tornou acessível a vocês. E nós sabemos que isso é só porque Jesus se fez carne, nasceu, se fez um de nós. Ele é a exata revelação de Deus. E ele pede que quando eles vão pelos caminhos, enquanto eles vão, à medida que vocês seguem, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. Ele começa a dar a autoridade que ele mesmo tinha para os apóstolos, para que então, quando as pessoas vissem os apóstolos curando, expelindo demônios, curando enfermos, ressuscitando mortos, elas pudessem ver que aqueles sinais só poderiam seguir os discípulos de Jesus. Somente aqueles que creram no Deus encarnado, Jesus Cristo. E aí tem um segredo aqui, irmãos, que às vezes nós passamos rápido demais. Ele está escrito, de graça recebestes, de graça dai. Inicialmente isso está se referindo, irmãos, que o Evangelho, o reino de Deus, a explicação, a exposição de quem Deus nunca pode estar associado a valores monetários, a bens materiais. E por que isso, irmãos? Por causa de um princípio, e que é interessante, que é o próprio Evangelho. O Evangelho diz que nós, pelas nossas obras, pela nossa força, não conseguimos alcançar Deus, não conseguimos satisfazer a justiça de Deus. E o que Deus faz? Deus então envia o que ele tem de mais precioso no céu, que é o seu Filho, para que ele venha a esta terra. E quando ele vem aqui, então, ele faz todas as coisas, ele obedece perfeitamente o seu Pai, segue as ordens do seu Pai, e ele se oferece gratuitamente, de graça, para que todo aquele que nele crê, se arrependa dos seus pecados, tenha seus pecados apagados, tenha seus pecados totalmente perdoados. Mas não porque este que teve fé e se arrependeu seja bom, ou tenha apresentado algo de valor. Não. Aquilo que ele recebe de Jesus, o Evangelho, Jesus se ofertando sua vida perfeita na presença de Deus, é um ato de graça. É um ato que não tem preço, não foi comprado com o nosso preço. Foi doado, foi entregue. De maneira, irmãos, então, que Jesus deixa aqui para nós um princípio que identifica os apóstolos. E os apóstolos são identificados como aqueles que, conforme eles vão andando, o Evangelho é algo que está marcado na vida deles. Irmãos, isso demorou para que os discípulos passassem a fazer. Eu quero aqui lembrar que, por exemplo, o primeiro da lista, que é Simão Pedro, os irmãos vão perceber que ele teve altos e baixos na vida dele. É bem verdade que no início ficaram todos muito empolgados, tudo muito animados, e então é dito em outras partes que eles foram, e por onde eles iam, eles expulsavam os demônios, eles curavam os enfermos, faziam sinais e maravilhas. E quando eles voltaram super alegres, super animados,
porque eles falavam: eu via Satanás descendo dos céus. Tal foi a empolgação que eles tinham. E eu estou dizendo de Pedro, porque muito provavelmente Pedro também estava junto com esses. E durante a vida dele, então, várias vezes nós vamos ver ele em alta. Mas quando a gente vai para o final do evangelho que João escreve, nós vamos encontrar que Pedro, de um dado momento, tinha perdido a motivação, ou tinha perdido aquela empolgação, e tinha ido pescar. E aí, depois da pesca, que nada acontece, que o Senhor Jesus aparece e milagrosamente faz com que peixes apareçam, 153 grandes peixes. Mas depois Jesus restaura Pedro e faz com que Pedro relembre, quando diz assim para Pedro: Pedro, tu me amas? E diz então: apacenta os meus cordeirinhos, apacenta as minhas ovelhas. E o que é apacentar as ovelhas? É levar o evangelho, é levar a palavra de Deus, é viver pela graça, é de graça recebeste, de graça dar. Mas isso, irmãos, tem um preço, no sentido de tem algo de que quem leva tem uma marca. E enquanto eu leio aqui, eu quero que você pense se essa marca sempre está presente naqueles que você ouve, naqueles que você vê representando os religiosos. Olha a marca que está aí na sequência. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Vejam, irmãos, o pregador do evangelho, aquele que é fiel, aquele que é honesto, ele não prega o evangelho em troca de bens materiais. E ao mesmo tempo que ele não pega isso, observem a ênfase do Senhor Jesus. Vocês não devem se apegar ao ouro, nem prata, nem cobre nos vossos cintos. O que ele está dizendo aqui, irmãos, que o verdadeiro pregador do evangelho, ele não é apegado, ele não é cobiçoso, ele não se liga às questões desta vida. E às vezes aqui nós até pensamos: irmão, mas é pecado ter ouro, prata, ou se trouxéssemos para o nosso dia, é pecado ter dinheiro ou ter bens? Não, não é pecado, porque o pecado não está no dinheiro ou nos bens. Mas o grande pecado é que se o pregador do evangelho, se aquele que vive para a sua missão, ele estiver com o seu coração apegado, ou como Paulo vai dizer, o amor a estas coisas, ele não vai conseguir ter a primazia do evangelho. O evangelho não vai poder ser aquele que lhe causa grande admiração. Na verdade, pode até ser encoberto, mas lá no fundo, aquele que se apega ao ouro, à prata, ou se às vezes trazemos para os nossos dias, quantos que às vezes estão fazendo comércio da igreja, estão fazendo comércio da religião, e aí quando olhamos para a vida deles, você fica observando que são apegados a aquisições, a bens, riquezas, coisas que são muitas vezes não necessárias, que são fúteis. E é aqui que nós devemos nos apegar. O Senhor Jesus dá uma instrução para eles: não se peguem, não levem. Inclusive, é interessante até o que ele fala, né? Não levem 2 túnicas. Quantos de nós, quando vamos sair de casa, e se for para ir para um outro lugar, para fazer uma viagem, nós logo fazemos nossa mala e a gente logo pensa: deixa eu colocar mais uma blusa, porque pode ser que falte, ou pode ser que essa aqui rasgue. O Senhor está dizendo para eles: não leve 2. Vocês vão apenas como vocês já estão acostumados. E o princípio aqui, irmãos, não é que nós não devemos nos preocupar, não é isso que o Senhor Jesus está aqui falando para eles, mas é que eles deveriam, como ele vai colocar aqui, viver do evangelho. Eles deveriam se entregar ao evangelho de maneira tal
confiando que o Senhor da seara, que os estava enviando, haveria de dar todo o sustento para eles. Ao ponto de ele dizer, porque é digno o trabalhador do seu alimento. Aqui tem um princípio, irmãos, que quantas vezes nós temos dificuldade com ele. Aqueles que se dedicam para levar o evangelho, aqueles que se dedicam, se afadigam para expor as escrituras, a Bíblia vai dizer que é digno que eles recebam, que eles sejam sustentados por aqueles que recebem a palavra. Aqueles que recebem a boa dádiva do evangelho, aqueles que recebem a boa palavra do evangelho, podem sustentar aqueles que são enviados. Mas notem, irmãos, aqui é interessante como o Senhor Jesus é equilibrado. Ele está dizendo que aquelas pessoas que recebem o evangelho dariam o sustento necessário para os apóstolos. Mas vejam, apenas o sustento necessário. Os apóstolos não iam em busca de ficar ricos, de ficar milionários, de tirar vantagem disso. Irmãos, isso que nós olhamos aqui, temos que ser bem observadores. Se alguém ou qualquer religião vem até nós e nos oferece algo relacionado a Deus e pede dinheiro em troca, tem algo muito errado nisso, irmãos. Durante muitos anos, nós tivemos centenas de anos, tivemos a igreja que os irmãos conhecem, uma das igrejas baseada vindo de Roma, que vendia a salvação dos fiéis. Isso não existe na Bíblia, irmãos. Quantas vezes vêm alguns e querem vender a cura? Irmãos, isso não existe, não é princípio bíblico. A única coisa que nós encontramos é o sustento do pregador, o mínimo ou as condições necessárias para que ele esteja preparado para levar a mensagem. E aí nós vamos observar na sequência que inclusive a casa das pessoas era usada para eles dormirem, para eles passarem uma temporada. Observe o verso 11. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Interessante essa parte, né, irmãos? Jesus fala para eles, vocês chegam numa cidade, e aí vocês vão procurar um lugar para ficar, vocês perguntem, indagai, quem neles é digno. Eu fico aqui imaginando que é como se chegássemos numa cidade na qual nós nunca fomos, e aí nós começamos a perguntar, alguém aqui tem um lugar para um pregador ficar? Ou aqui tem um lugar para os discípulos do mestre ficar? E aí alguém indicaria, tem tal lugar, tem tal casa de tal pessoa que vocês podem ficar lá. Ela vai conseguir dar um lugar que vocês podem ficar. E observem que ficaria durante todo o tempo daquela cidade, ficariam em uma única casa. Mas alguns de nós poderiam pensar, mas será que essa casa é de fato digna? Será que vai encontrar um lugar aconchegante, um lugar confortável? Deixa eu parar aqui, irmãos, e fazer uma pergunta para nós, né? Se coloquem no lugar aqui dos discípulos. Você toparia ir para um lugar que você ainda não foi? Você não levaria muitas reservas? Você iria com a roupa do corpo? E chegando lá também você não teria a reserva de um hotel para ficar. Você chegaria lá, você teria que procurar um lugar para ficar. Você iria? Essa é só uma pergunta. Você aceitaria este chamado de Jesus? Mas ele continua dizendo, quando chegar lá, entrares na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não o for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Irmãos, vamos recordar uma coisa. Jesus tinha pedido para que eles fossem
que deem preferência para os judeus e dessem preferência para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas tem uma marca, irmãos. Estas ovelhas perdidas da casa de Israel, é interessante que elas estariam já preparadas para receber esses 2 discípulos, né? Aqui eles foram de 2 em 2. E ao receber estes 2, se aquela pessoa, aquela que mora naquela casa, fosse uma ovelha perdida, ela, naquele momento que chegassem os discípulos, ela ouviria o evangelho, ela daria ouvidos ao ponto de receber a paz que eles saudassem aquela casa. Parecido, lembram quando Jesus foi na casa de Zaqueu e ele disse: hoje veio salvação a esta casa? Muito parecido, irmãos. Quando esses discípulos então chegavam e na casa então que eles tinham procurado, e ali havia sede, fome e sede de justiça, haviam pessoas sedentas por ouvir, eles deveriam passar tempo ali com aquela família. Aquela família, inclusive, deveria ajudá-los no sustento, deveria se envolver com a missão deles. E aquela região, aquele bairro, aquela cidade, aquele lugar onde estava aquela casa, se tornaria um local da pregação do Evangelho, da pregação da graça. Nota, irmãos, Jesus estava criando aqui o embrião da igreja. Irmãos, a igreja funciona deste jeito, interessante, né? A igreja, ela é formada então por pessoas que receberam no início a autoridade de Jesus, que são os apóstolos. Os apóstolos são pessoas extremamente humildes, são pescadores, são homens simples, rudes, tem um cobrador de imposto no meio. Mas interessante que Jesus lhes dá instruções, e nessas instruções eles não têm riquezas deste mundo. Eles não têm recurso ao ponto de chegar naquela cidade e falar assim: nós vamos comprar aqui um local, nós vamos já construir aqui um templo onde vai ser feita a igreja, e aqui também nós já vamos organizar com pessoas instruídas e nós vamos ter uma programação. Não, irmãos. Tudo que eles fazem é levar consigo, enquanto eles vão falando de Jesus. E falar de Jesus significa falar do Evangelho. E conforme eles vão vivendo, aquilo que eles vão procedendo, aquilo que tem de valor para eles, irmãos, o reino de Deus se faz presente no meio deles. E quando eles, pela autoridade que Jesus deu para eles, então eles curam enfermos, eles expulsam demônios. Eles estão mostrando que o reino das trevas está sendo atacado. O reino das trevas agora está chegando ao fim, porque na cruz, que estava já alguns dias, alguns meses para chegar, Jesus iria destronar totalmente o reino das trevas e encravar na cruz a dívida dos pecados do seu povo. De maneira, irmãos, que então a igreja vai se agregando e ela tem este perfil, o perfil da missão. Quanto que nós ouvimos falar de missão? E a missão nada mais é do que perceber o que é importante. O que é importante? O Evangelho, o anúncio do Evangelho, o viver o Evangelho. Mas qual é a estratégia que nós devemos fazer? Irmãos, a sequência Jesus deu aqui para nós. Rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores. Você tem orado por trabalhadores na seara do Senhor, no trabalho? Você tem orado para que as almas sejam convertidas? Mas na sequência, irmãos, o Senhor Jesus organiza aqueles 12 que estão perto dele. Ele organiza para que eles saiam e eles evangelizem, que eles falem do Evangelho, que o Evangelho seja o grande assunto. E que haja alegria onde eles cheguem, que haja transformação, que haja salvação aonde eles cheguem. E eu aqui quero perguntar para você, você está envolvido com o Evangelho? O Evangelho já transformou sua vida? O Evangelho já
criou dentro de você uma fonte que jorra para a vida eterna, ao ponto de você clamar: Senhor, tem misericórdia de mim, ao ponto de você clamar: Senhor, eu preciso ser perdoado. Se isso já aconteceu com você, você tem a promessa que está lá em Isaías que nós lemos hoje. O Senhor apaga toda a nossa transgressão, Ele nos perdoa. E Ele produz em nós um arrependimento, mas não um arrependimento para a morte, mas Ele nos produz um arrependimento que nos leva de volta para Deus. E aí nós passamos a ter fome e sede de justiça. E a minha pergunta para você é essa: você já tem essa fome e sede de justiça? Como que você mede isso? É o quanto você está envolvido de verdade com o Evangelho, igual estes 12 apóstolos aqui. Depois eles foram as autoridades para deixar escrito o Novo Testamento, que nós temos de Mateus até Apocalipse. E toda a revelação de Deus necessária para a nossa salvação está aqui. E elas nos mostram então a igreja. Mas o tão pouco que você pode fazer, irmãos, coloque nas mãos de Deus, e esse tão pouco Deus pode multiplicar. Lembra-se que eu falei de André? Eu comentei sobre André e disse que André, lá no começo, é um discípulo, um apóstolo pouco falado. Nós sempre ouvimos falar de Pedro, que é irmão de André. Mas André é pouco falado. Mas André teve um papel que eu gostaria de relembrar. Os irmãos depois podem confirmar, está no Evangelho de João. Se eu não me engano, no Evangelho de João, os outros também nos colocam, mas o Evangelho de João é mais claro, de que André foi o primeiro a encontrar Jesus. E uma vez tendo encontrado o Mestre, o Senhor Jesus, o Evangelho, diz que André encontrou seu irmão Pedro. E ao encontrar seu irmão Pedro, disse: achamos o Filho de Deus, achamos Jesus. E a maneira como André fala com Pedro é tão assim penetrante, que na mesma hora Pedro passa a seguir Jesus. E notem que coisa interessante, irmãos. Vocês vão ver que Pedro depois é trabalhado por Deus, lapidado, e nós vamos encontrar que grande ministério Pedro vai ter. Lá no Pentecoste, numa pregação 3.000 almas, depois em outra pregação mais 2.000, e assim por diante. Nós vamos ver um trabalho extremamente operoso, frutífero. Mas é interessante notar o papel de André. André, quando teve contato com Jesus, ele não guardou com ele levou para Pedro. E nós então ficamos observando. André teve um papel. Ele levou o Evangelho. Embora aos olhos dos homens, irmãos, às vezes os homens querem sair medindo tudo. Então eles falam: André levou o Evangelho apenas para seu irmão. Mas para Deus não tem esta numeração, irmãos. Não existe essa forma de medir. Porque para Deus... nós encontramos na Bíblia que por uma alma nós vamos encontrar vários exemplos. Deus movimenta os céus e a terra para que esta alma seja salva. E esta alma, por esse contexto, nós encontramos que é uma ovelha perdida. E eu então, irmãos, quero nos animar, começando por mim, por você, que nós precisamos estar envolvidos na igreja onde nós estamos. Nós precisamos nos envolver com o evangelismo. Chegue para o seu pastor, chegue para o seu líder, converse com os outros membros da igreja, como que nós podemos de fato evangelizar. Se pensarmos em André evangelizou seus filhos, nossos pais, nossos irmãos, e são oportunidades que nós temos, irmãos. Então, que nós possamos ter este exemplo aqui que nós vemos no início da missão. Rogar ao Senhor, mas ao mesmo tempo nós nos colocarmos, ao mesmo tempo nós pedimos: Senhor, mostra para mim qual que é o meu papel, onde é que eu tenho que agir. Alguns de vocês vão me dizer: irmão, mas não é fácil, você vai levar o evangelho, as pessoas vão recusar,
E não sei se já aconteceu com os irmãos, não tem coisa que marca, que fere o nosso coração, é você estar, por exemplo, levando o evangelho, às vezes você entrega um folheto e a pessoa diz não para você. Irmãos, não tem problema se você está levando, porque Jesus terminou dizendo para aqueles: vocês vão lá levar para os judeus. Se eles não te receberem, não se importem, saiam e vão para o outro. E Jesus fala: em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Ou seja, nós estamos levando, as pessoas estão recusando, Jesus está falando, estão se comportando igual ou pior a Sodoma e Gomorra. Mas eu queria te lembrar, irmãos, lá em Sodoma e Gomorra, Deus precisou enviar 2 anjos que foram até a casa de Ló para tirá-lo de lá. E esses dias eu estava lendo, e como que esses anjos foram obedientes à ordem de Deus de ir até Sodoma e Gomorra? Os irmãos já pensaram se nesta missão que o Senhor nos dá, e eu e você estamos orando para isso, e de repente Deus fala assim: você vai para Sodoma e Gomorra. Tem muitos lugares hoje que são semelhantes a Sodoma e Gomorra. Mas o Senhor que nos manda, irmãos, é o mesmo que nos capacita. É o mesmo que já está preparando lá o local onde vamos. Eu gosto de lembrar, alguns irmãos dizem que quando a gente ora, Jesus vai primeiro para o lugar onde a gente está indo. E quando ele já foi primeiro, Deus já preparou. O que nós precisamos é apenas ser obedientes. E a minha pergunta é: você tem sido obediente ao chamado de Deus? Eu tenho sido obediente ao chamado de Deus para, enquanto nós vamos pregar, enquanto nós estamos indo rumo às pessoas, rumo às ovelhas perdidas, nós estamos pregando o Evangelho? Que Deus nos abençoe, irmãos, que Deus nos faça uma igreja que seja conhecida pelo Evangelho, que anuncie o Evangelho, que viva, porque o Evangelho é tudo na nossa vida. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.